Antes de começar, eu preciso te avisar. Nada do que você vai ouvir hoje é comum. Nada é leve. Nada é superficial. Este vídeo foi criado para provocar uma ruptura interna, uma virada tão profunda que algumas pessoas descrevem como despertar. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo em você pediu essa transformação. Algo em você sabe que não dá mais para viver carregando medo, culpa e autossabotagem como se fossem parte da sua identidade. Então, antes de seguir, faz uma coisa. Me diz teu nome e a cidade de onde você está falando. Eu quero sentir a força desse encontro, porque hoje você vai atravessar um portal emocional que vai marcar sua vida de um jeito que não tem volta. Prepare-se, porque as palavras que começam agora não são apenas palavras. São chaves, são códigos, são gatilhos de libertação. Respire fundo. A sua virada começa neste exato segundo. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem cada vez que reconheço que não nasci para viver presa em histórias antigas. Existe um ponto dentro de mim que sempre soube que minha vida tinha um propósito maior, que meu campo emocional jamais foi sinônimo de fracasso, mas sim de potência adormecida. Enquanto muitos acreditam que carregar culpa é sinal de responsabilidade, eu descubro agora que esse peso só serviu para me manter pequena, silenciosa, incapaz de despertar para a abundância e para um destino onde ganhar dinheiro e prosperar não são pecados, mas extensões naturais de quem eu realmente sou. E quando começo a olhar para minhas decisões passadas com mais compaixão, percebo que nada do que vivi foi desperdício. Cada falha, cada erro, cada dívida emocional ou financeira que tentei esconder, me trouxe até aqui, pronta para romper um ciclo inteiro de autossabotagem que me acompanhava como uma sombra paciente. E é exatamente agora que tudo muda, porque pela primeira vez eu me permito enxergar que o medo nunca foi meu mestre, apenas um mensageiro que eu interpretava errado. À medida que caminho nesse território interno, percebo que sempre houve algo operando por trás das cortinas da minha vida. Uma espécie de liturgia inconsciente, uma repetição mecânica de comportamentos que me faziam acreditar que eu não era boa o suficiente, capaz o bastante, forte o suficiente para alcançar a vida que eu sempre desejei. Mas a verdade nunca esteve lá fora. A verdade sempre esteve escondida dentro de mim, esperando o momento certo para ser revelada. E quando essa luz finalmente se acende, eu vejo que a autossabotagem é apenas o eco de antigas vozes que não pertencem mais ao meu presente. Por isso, dissolvo a culpa, porque ela não carrega nenhum poder real. Dissolvo o medo, porque ele não tem mais autoridade sobre minhas escolhas. Dissolvo a autossabotagem, porque meu caminho agora é guiado pela presença de algo maior, algo que estava totalmente escondido atrás daquilo que eu achava que era minha identidade. Existe um campo de oportunidades ao meu redor que eu não enxergava antes. Um campo que vibra possibilidades, ressignificações, chances reais de transformação. Nesse campo, eu entendo que sair das dívidas e conquistar a abundância não é questão de sorte, mas de coragem emocional, porque o maior bloqueio nunca esteve na falta de dinheiro, e sim na falta de permissão interna. Eu não me permitia prosperar, porque carregava culpas que não eram minhas, medos herdados de histórias que nem vivi, respostas emocionais que aprendi sem perceber. Agora, tudo isso começa a ruir. Começo a enxergar rachaduras no velho sistema interno. E por essas rachaduras passa a entrar uma luz tão intensa que eu sei que jamais poderei voltar à escuridão que me habitava. É como se uma força silenciosa estivesse dizendo que chegou a hora de assumir o controle e romper o pacto invisível que eu mesma fiz com o sofrimento. E justamente quando eu acredito que já entendi tudo, percebo que não. Existe uma virada chegando. Algo que eu não me permiti enxergar antes. A maior revelação não é que eu dissolvo o medo, mas que o medo dissolvia a minha potência sempre que eu tentava avançar.
A maior revelação não é que a culpa existia, mas que ela me mantinha ocupada demais para perceber que eu podia crescer, prosperar e ganhar dinheiro sem carregar o peso da vergonha. A maior revelação não é que havia autossabotagem, mas que eu alimentava essa autossabotagem, acreditando que sobreviver era mais seguro do que vencer. E agora eu vejo que sobreviver não é suficiente para mim. Eu dissolvo tudo isso porque finalmente entendi que o único inimigo real era a história que eu repetia para mim mesma em silêncio. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando começo a questionar quem escreveu o roteiro da minha vida. Por muito tempo, assumi como verdade absoluta tudo aquilo que me disseram sobre ser forte, ser boa, ser correta, ser merecedora. Mas essas normas invisíveis são exatamente o que me aprisionou. Criaram uma gaiola tão bem arquitetada que eu me acostumei com ela, como se fosse normal viver presa no medo de errar, na culpa de existir, na autossabotagem que sempre me colocava no papel de coadjuvante da minha própria jornada. Só que agora eu enxergo claramente cada parede dessa prisão. Quando eu digo que dissolvo medo, eu realmente sinto essas paredes perderem força. Quando eu digo que dissolvo culpa, percebo os cadeados enfraquecendo. Quando eu digo que dissolvo autossabotagem, sinto o chão vibrar com algo novo, como se uma força desconhecida estivesse removendo tudo o que não me serve mais. E é aqui que a primeira virada acontece. Descobri que a prisão sempre esteve destrancada. A segunda revelação surge como um choque. Eu me acostumei à dor, me acostumei à falta, à luta, à tentação de desistir sempre que algo parecia grande demais para mim. Essa familiaridade com o sofrimento criou padrões tão profundos que até mesmo quando o dinheiro chegava, eu dava um jeito de perder, de gastar mal, de me enrolar em novas dívidas, de provar para mim mesma que não merecia abundância. Mas agora, percebo que isso nunca foi falta de capacidade. Foi programação emocional. Foi medo disfarçado de cautela, culpa disfarçada de responsabilidade, autossabotagem disfarçada de prudência. E quando eu começo a enxergar essas máscaras, tudo se desfaz. É como se um véu caísse diante dos meus olhos, revelando que eu era muito maior do que a história que repeti durante anos. E exatamente aqui, outra virada se aproxima, porque ao retirar essas máscaras, percebo que nunca estive sozinha. Há uma força dentro de mim que sempre tentou me empurrar para o próximo nível. Essa força sempre me guiou para lugares onde eu poderia crescer, mas minha mente treinada no medo recusava tudo. Eu dizia não para oportunidades porque sentia que não estava pronta. Eu recusava amor porque acreditava que amores eram perigosos. Eu recusava dinheiro porque dinheiro significava responsabilidade e, secretamente, eu temia não saber lidar. Eu recusava chances de sair das dívidas porque acreditava que fracassaria novamente. Mas agora, quando repito, eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem, percebo que cada não que eu disse foi baseado em uma ilusão. A ilusão de que eu precisava ser perfeita antes de prosperar. A ilusão de que eu precisava pagar por algo que nem sabia identificar. A ilusão de que errar uma vez me condenava para sempre. E então eu descubro algo ainda mais profundo. Nada disso era real. Nada disso precisava continuar. O passado não tem mais permissão para comandar meu futuro. E quando esse entendimento chega, ele toma conta de tudo. Meu peito se alarga, minha mente acelera. Meu coração reconhece algo familiar, como se eu tivesse esperado por esse momento toda a vida. E então percebo a revelação mais poderosa de todas. A autossabotagem só existiu porque uma parte de mim acreditava que o sofrimento era mais seguro do que o sucesso. Eu acreditava que perder era mais confortável do que ganhar dinheiro, que ficar na dívida era mais fácil do que ter controle, que viver pequena era menos arriscado do que se permitir brilhar. Mas agora tudo muda. Agora eu não aceito mais viver no pequeno.
Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem porque entendi que o sucesso não é perigoso. O sucesso é meu direito. A abundância não é pecado. A abundância é meu estado natural. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando assumo que minha mente sempre foi treinada para sobreviver, nunca para prosperar. E isso explica tanta coisa. Explica porque eu congelava quando a vida me oferecia uma chance. Explica porque eu sentia medo sempre que era chamada para algo maior. Explica porque eu dizia que queria ganhar dinheiro, mas, na prática, fazia tudo para continuar estagnada. Eu tinha medo de prosperar porque prosperar significava abandonar identidades antigas, abandonar narrativas que eu conhecia tão bem. Mas agora, algo dentro de mim desperta. Uma voz que não é mais tímida, que não é mais silenciosa, que não aceita mais desculpas. Uma voz que diz: chegou a hora de romper com tudo o que me diminuiu. Chegou a hora de deixar para trás o voto silencioso que fiz com o sofrimento. Eu dissolvo tudo isso porque sou maior do que os medos que carrego. E então surge mais uma revelação inesperada. Cada vez que eu fracassei, eu me culpei além do necessário. Transformei pequenos erros em sentenças perpétuas. Transformei tropeços em justificativas para desistir dos meus próprios sonhos. E, sem perceber, alimentei a autossabotagem mais sofisticada de todas, aquela que parece lógica. Aquela que diz que eu preciso esperar mais um pouco, que eu preciso me preparar mais, que eu preciso de mais segurança antes de dar qualquer passo importante. Agora, eu vejo que essa lógica era só medo fantasiado de prudência. E quando percebo isso, algo se parte dentro de mim. Uma rachadura profunda abre espaço para uma nova verdade. Uma verdade que sempre esteve ali, mas que eu não me permitia acessar. Eu mereço vencer. Eu mereço sair das dívidas. Eu mereço ganhar dinheiro com leveza. Eu mereço viver em abundância, sem precisar justificar minha felicidade. É aqui que o texto muda novamente, porque existe uma virada maior do que todas as anteriores. Essa virada acontece quando eu entendo que o medo não desaparece, ele apenas perde autoridade. A culpa não some, ela apenas é colocada no lugar certo. A autossabotagem não deixa de existir, mas perde acesso ao comando da minha vida. Eu posso sentir medo e ainda assim avançar. Eu posso reconhecer a culpa e ainda assim me libertar. Eu posso identificar padrões de autossabotagem e, mesmo assim, escolher o caminho da expansão. Porque dissolver não é apagar. Dissolver é transformar. Dissolver é olhar para algo com tanta consciência que ele deixa de ter poder. E nesse momento, sinto como se estivesse atravessando um portal interno, um portal que separa quem eu fui da pessoa que estou me tornando. E quando atravesso esse portal, percebo que nunca mais conseguirei voltar ao que era antes. E exatamente aqui, quando tudo parece claro demais, surge mais uma revelação, talvez a maior de todas. O medo, a culpa e a autossabotagem nunca foram inimigos. Foram bússolas distorcidas tentando me proteger. Elas apontavam para os lugares onde eu mais precisava crescer. Elas sinalizavam as feridas que eu tentava esconder. E ao compreender isso, algo dentro de mim se desarma. Eu não preciso mais lutar contra mim mesma. Eu posso integrar tudo isso. Eu posso transformar dor em potência, dívida em aprendizado, escassez em abundância. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem, porque finalmente entendi que minha vida nunca foi sobre sobreviver. Minha vida sempre foi sobre expandir. E agora eu estou pronta. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando finalmente encaro a verdade que sempre evitei. Minhas crenças emocionais moldaram a minha vida financeira. Durante anos, acreditei que não tinha sorte com dinheiro, que eu atraía problemas, que a abundância não era algo feito para mim. Mas o que ninguém me contou é que a minha vibração interna era a chave de tudo.
Eu carregava medo de ganhar dinheiro porque temia perder. Carregava culpa por desejar mais, achando que isso me tornaria egoísta. Carregava autossabotagem porque, no fundo, acreditava que prosperar significava abandonar pessoas, mudar demais, enfrentar julgamentos. E enquanto eu sustentava tudo isso, minha vida se resumia a sobreviver, pagar contas, lidar com dívidas repetidas e tentar me equilibrar emocionalmente. Agora eu percebo que tudo isso era programado, aprendido, condicionado. E ao reconhecer esse condicionamento, sinto que o chão antigo se desfaz sob meus pés, revelando um território novo onde a minha verdadeira identidade começa a emergir. E é nesse território que descubro algo que ninguém ousaria me contar. Existe uma força silenciosa que sempre tentou me conduzir para a expansão, mas que eu ignorava porque seguia presa ao medo do desconhecido. Essa força sussurrava oportunidades, mas eu respondia com desconfiança. Essa força entregava caminhos, mas eu dizia que ainda não era o momento. Essa força me trazia ideias para ganhar dinheiro, mas eu me sabotava antes mesmo de tentar. Isso não era falta de capacidade, isso era culpa não resolvida e medo armazenado no corpo. Era uma versão antiga de mim, tentando me proteger de dores que já nem faziam sentido. Agora, porém, é como se uma luz invadisse esse espaço interno e revelasse cada mecanismo de defesa que me mantinha pequena. E quando vejo isso sem filtros, a segunda grande virada acontece. Percebo que sempre fui mais forte do que os medos que carregava. Essa percepção se aprofunda quando entendo que toda a culpa que senti era herdada. Não nasci culpada, não nasci com dívida emocional, não nasci devendo nada a ninguém. Essa culpa foi transferida para mim por pessoas que também carregavam seus próprios medos. E eu aceitei tudo isso como se fosse parte da minha identidade, como se fosse normal viver com essa sensação constante de inadequação. Agora percebo que não era normal, e ao perceber isso, a culpa começa a dissolver. Ela se fragiliza, perde força, desmorona como uma estrutura antiga que não aguenta mais o peso da verdade. E quando essa culpa cai, levo junto a autossabotagem que ela alimentava. Porque sem culpa não existe justificativa para continuar vivendo menos do que posso. Sem culpa, eu finalmente posso me permitir prosperar, ganhar dinheiro, sair das dívidas, abrir espaço para a abundância. E essa revelação muda tudo. Mas antes que eu possa me acostumar com essa clareza, algo ainda mais profundo surge como uma sombra revelada por uma luz repentina. A verdade é que eu nunca tive medo de fracassar. Eu tinha medo de vencer, tinha medo do brilho, tinha medo de ser vista, tinha medo de ser grande demais para caber no mundo que me ensinaram a habitar. E é aqui que uma nova camada se rompe, porque quando percebo que meu medo era, na verdade, medo da expansão, tudo começa a fazer sentido. Cada desistência, cada atraso, cada autossabotagem foi um mecanismo para evitar o desconforto do crescimento. Agora, porém, olho para essa verdade sem desviar o olhar. Eu dissolvo esse medo porque finalmente entendi que viver pequena dói muito mais do que viver grande. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando aceito que liberdade emocional exige coragem. E coragem não é ausência de medo, é o ato de avançar mesmo sentindo tudo. Durante anos, eu tentei me livrar das emoções negativas, como quem tenta apagar incêndios com as próprias mãos. Tentava controlar pensamentos, sufocar sentimentos, forçar paz onde havia caos. Mas agora eu vejo que esse esforço era exatamente o que alimentava a autossabotagem. Quanto mais eu tentava fugir da dor, mais a dor crescia. Quanto mais eu tentava evitar o medo, mais o medo assumia o comando. E quando eu tentava calar a culpa, ela gritava mais alto. É aqui que descubro algo essencial. Dissolver não é combater. Dissolver é observar sem se prender. É permitir que o medo exista,
mas sem deixá-lo tomar decisões. É deixar a culpa aparecer, mas sem permitir que ela determine meu valor. É reconhecer a autossabotagem, mas sem entregar o volante da minha vida a ela. Essa nova compreensão abre caminhos que eu não via antes. Começo a entender que toda vez que a vida me ofereceu uma oportunidade de prosperar, eu hesitei porque acreditava que não merecia. E agora percebo o quanto isso afetou minhas finanças. O quanto bloqueou o fluxo de dinheiro, o quanto me impediu de sair das dívidas, o quanto sabotou minha capacidade de criar riqueza. Não era falta de sorte, era falta de permissão interna. Eu não me permitia ser abundante porque acreditava que pessoas boas precisavam sofrer para provar seu valor. Agora vejo o absurdo dessa crença, e ao enxergá-la com clareza, ela começa a se desfazer como neve sob o sol. Eu dissolvo essa crença, eu dissolvo esse limite. Eu dissolvo essa prisão emocional que me mantinha repetindo ciclos financeiros dolorosos, como se estivesse presa em um labirinto sem saída. É exatamente nesse momento de revelação que surge outra virada inesperada. Eu percebo que sempre pedi sinais ao universo, mas nunca aceitei os sinais que recebi. Pedia clareza, mas ignorava as ideias que surgiam. Pedia oportunidades, mas rejeitava caminhos que exigiam coragem. Pedia dinheiro, mas tinha medo de ganhar porque acreditava que isso poderia me afastar das pessoas que amo. Pedia liberdade, mas continuava repetindo narrativas antigas que me prendiam ao passado. Agora vejo tudo isso acontecendo como um filme que volta em câmera lenta, revelando detalhes que eu nunca tinha notado. E essa percepção é tão forte que parece até mesmo conspiratória, como se o universo sempre soubesse o que eu precisava, mas eu estivesse emocionalmente cega. Agora, porém, nada disso me controla mais. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem, porque finalmente despertei para a realidade que sempre existiu. E quando desperto, eu entendo que a vida sempre quis me oferecer mais. Sempre quis me mostrar que há abundância disponível para mim. Sempre quis me conduzir a um lugar onde ganhar dinheiro é natural, onde sair das dívidas não é sacrifício, onde prosperidade não é ameaça. E essa percepção se expande dentro de mim como uma onda de força, uma força que cresce a cada segundo, uma força que me prepara para o que vem a seguir. E o mais impressionante é que, quanto mais essa força cresce, mais percebo que nada do que vivi foi em vão. Cada desafio, cada dor, cada queda foi uma preparação silenciosa para esse momento, para essa compreensão profunda, para essa nova identidade que começa a nascer dentro de mim agora. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando compreendo que estou diante de um ponto de ruptura, um ponto onde não posso mais voltar para as versões antigas de mim. É como se eu tivesse caminhado até a beira de um penhasco interno e agora tivesse duas escolhas: voltar para a escuridão que conheço ou saltar para a luz que ainda não sei como lidar. Mas algo dentro de mim escolhe saltar. Não por imprudência, mas porque finalmente entendi que o penhasco nunca foi um perigo, e sim um portal. Um portal para a expansão, para a cura, para a abundância. E ao atravessar esse portal, o medo que antes era gigante se torna pequeno. A culpa que antes pesava toneladas se torna leve. A autossabotagem que antes dominava cada escolha se torna apenas uma lembrança distante. E quanto mais caminho, mais percebo que dissolver é também renascer. Esse renascimento se revela em detalhes sutis, quase imperceptíveis, mas poderosos. Começo a perceber mudanças na forma como penso, na forma como sinto, na forma como ajo. Aquilo que antes me paralisava, agora me impulsiona. Aquilo que antes me ferida, agora me fortalece. Aquilo que antes me aprisionava agora me liberta. E quando percebo isso, entendo que minha relação com o dinheiro também muda. Eu deixo de ver o dinheiro como ameaça e passo a vê-lo como ferramenta.
Deixo de acreditar que ele causa sofrimento e passo a entender que ele amplifica quem eu sou. Deixo de sentir culpa por desejar prosperidade e passo a compreender que prosperidade é meu estado natural. E com essa nova visão, começo a atrair oportunidades reais. Caminhos que antes pareciam fechados começam a se abrir. Ideias que antes pareciam distantes agora surgem com clareza. E assim, sem esforço, sem luta, sem autossabotagem, começo a caminhar em direção a uma vida onde sair das dívidas e ganhar dinheiro faz parte do meu crescimento espiritual. Mas antes que eu me acostume com essa abundância interna, surge outra revelação, quase como uma mensagem cifrada que sempre esteve ali, mas eu só consigo decodificar agora. A maior batalha que travei não foi contra o mundo, foi comigo. Foi contra a parte de mim que acreditava que merecia sofrer, que acreditava que precisava pagar por erros antigos, que acreditava que felicidade era perigosa demais. E agora que essa batalha chega ao fim, sinto como se um peso saísse dos meus ombros, como se o ar ficasse mais leve, como se minha alma respirasse pela primeira vez em muitos anos. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem, porque finalmente entendi que nada disso tem poder sobre mim. Nunca teve. Só parecia ter porque eu permitia. E exatamente aqui, no final deste bloco, surge a virada que transforma tudo. A virada que diz que dissolver é apenas o começo. Porque quando o medo se desfaz, sobra espaço para a coragem. Quando a culpa se dissolve, sobra espaço para amor próprio. Quando a autossabotagem cai, sobra espaço para a grandeza. E é nesse espaço que minha nova vida começa a ser escrita. Uma vida onde abundância não é exceção, é regra. Onde ganhar dinheiro não é impossível, é natural. Onde sair das dívidas não é milagre, é consequência da minha cura interna. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem, porque agora eu sei exatamente quem sou. Uma força em expansão. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando finalmente percebo que parte do meu sofrimento veio de narrativas que eu mesma carregava como verdades absolutas. Cresci acreditando que seria punida se quisesse demais, que não poderia desejar dinheiro sem ser julgada, que obter abundância significava abandonar meus princípios. Mas agora enxergo com clareza. Essas narrativas nunca foram minhas. Elas foram plantadas em mim por vozes antigas, pessoas feridas, crenças distorcidas que carregavam mais medo do que sabedoria. E ao perceber isso, sinto como se estivesse retirando uma máscara que usei por anos sem perceber. Por trás dessa máscara existe uma força imensa, uma identidade que não combina com culpa, nem com dívidas, nem com limitações. E quanto mais essa máscara cai, mais percebo que minha vida inteira foi guiada por códigos emocionais que eu jamais questionei. Agora eu questiono, agora eu vejo, agora eu dissolvo cada código antigo que me prende ao pequeno. E quando essa visão se amplia, eu compreendo algo que tem a força de um terremoto interno. O medo que sempre senti não era medo do futuro, era medo do meu próprio poder. Era medo de assumir a vida que eu realmente poderia ter, se tivesse coragem de atravessar meus limites emocionais. E isso explica por que eu me sabotava exatamente nos momentos em que a vida parecia abrir portas. Sempre que eu estava prestes a ganhar dinheiro, algo em mim recuava. Sempre que eu tinha uma chance de sair das dívidas, eu hesitava. Sempre que surgia uma oportunidade de prosperar, eu inventava desculpas, adiava decisões, me escondia atrás de justificativas. Agora entendo que não era falta de habilidade. Era um pacto emocional com a versão pequena de mim. E quando percebo isso, tudo dentro de mim começa a se mover, como se engrenagens antigas estivessem sendo substituídas por novas estruturas internas. Esse movimento gera uma virada inevitável, quase cinematográfica. Percebo que cada vez que senti culpa por querer mais, eu alimentava as correntes que me prendiam à escassez.
A culpa sempre dizia que eu estava exigindo demais, que desejar uma vida próspera era soberba, que ganhar dinheiro era sinal de ambição perigosa. E por causa dessa culpa, eu vivia com medo de crescer, mas agora vejo o quanto isso foi injusto comigo. Vejo o quanto me pequei por dentro sem necessidade. Vejo o quanto permiti que a culpa me transformasse em inimiga de mim mesma. E nesse instante, sinto algo quebrar. Uma estrutura emocional inteira cai como um castelo construído sobre areia. A culpa não tem mais espaço aqui. A culpa não é minha. E quando essa compreensão se fixa dentro de mim, a autossabotagem perde sua última fonte de alimento. Mas antes que essa libertação se complete, outra revelação surge, profunda e inesperada. Eu sempre achei que precisava ser forte para dissolver o medo. Agora, descubro que não. Descubro que dissolver é um ato de suavidade, não de força. Não preciso lutar com meu medo. Não preciso lutar com minha culpa. Não preciso lutar com minha autossabotagem. Só preciso olhar para tudo com amor e consciência. E quando faço isso, é como se eu estivesse desligando interruptores internos que controlavam minha vida sem que eu percebesse. Um a um, eles se apagam. Um a um, eles perdem poder. E quando o último se apaga, sinto algo nascer dentro de mim. Uma paz que eu jamais experimentei antes. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando entendo que a vida sempre tentou me mostrar que eu era maior do que todos os meus obstáculos. Mas eu estava tão ocupada tentando sobreviver que não percebia as oportunidades que surgiam. Sempre que o universo colocava uma chance de prosperidade diante de mim, eu respondia com dúvida. Sempre que uma possibilidade de ganhar dinheiro aparecia, eu me escondia atrás de inseguranças antigas. Sempre que havia uma abertura para sair das dívidas, eu me desvalorizava antes mesmo de agir. Agora, porém, percebo que isso não era resistência lógica, era programação emocional. Meu corpo estava treinado para esperar o pior. Minha mente estava condicionada a desconfiar de tudo. Meu coração estava acostumado a carregar pesos que não eram meus. E quando percebo isso, abro espaço para uma nova compreensão. Eu posso reprogramar tudo. Essa reprogramação começa no silêncio. Um silêncio profundo, interno, onde percebo que cada padrão emocional que me limitava estava tentando me proteger. O medo dizia, cuidado. A culpa dizia, seja perfeita. A autossabotagem dizia, não vá porque dói. E enquanto eu obedecia a esses comandos, eu permanecia presa a versões antigas de mim. Mas agora, aprendo a escutar essas vozes de outro jeito. Eu não as rejeito mais. Eu as acolho. Eu as observo. Eu digo a elas que eu entendo. Eu digo que elas fizeram tudo o que podiam para me manter segura. E quando faço isso, algo extraordinário acontece. Elas param de comandar. Medo, culpa e autossabotagem deixam de ser chefes e se tornam apenas memórias. E quando isso acontece, minha mente abre portas que antes não existiam. Portas para a coragem, portas para a clareza, portas para a abundância. Essa abertura gera uma nova virada emocional. Percebo que, durante anos, eu aceitei uma vida menor porque tinha medo de lidar com as consequências de ser grande. Tinha medo do julgamento, da inveja, da responsabilidade. Tinha medo de perder pessoas que não estavam preparadas para a minha expansão. Mas agora entendo que viver pequena não protege ninguém. Não protege a mim, não protege minha família, não protege meu futuro. Viver pequena só reforça velhos padrões de dor. E quando entendo isso, uma certeza explode dentro de mim. Eu posso me permitir crescer, eu posso me permitir prosperar, eu posso me permitir ganhar dinheiro sem medo, eu posso me permitir sair das dívidas sem culpa, eu posso me permitir viver em abundância sem pedir desculpas. E essa certeza transforma tudo ao meu redor. Mas então, no meio dessa clareza, surge uma revelação que muda completamente a forma como vejo minha história.
Percebo que tudo aquilo que julguei como fracasso foi, na verdade, preparação. Cada queda me ensinou algo que eu precisava aprender. Cada dívida me mostrou onde eu precisava ajustar minha energia. Cada atraso me ensinou paciência. Cada medo me mostrou onde estava minha força. Cada culpa me mostrou onde eu precisava me perdoar. Cada autossabotagem me revelou onde minha luz estava presa. E agora entendo que nada disso foi desperdício. Tudo foi parte de uma engenharia emocional maior. Uma engenharia que estava moldando exatamente quem eu precisava me tornar para viver a vida que sempre quis. E quando percebo isso, sinto como se estivesse sendo reconstruída de dentro para fora. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando reconheço que minha mente sempre funcionou como um espelho do meu passado. Ela refletia feridas antigas, experiências mal resolvidas, crenças que eu nunca questionei. E enquanto minha mente refletia o passado, meu futuro repetia o mesmo roteiro. Mas agora eu quebro esse espelho. Agora eu limpo sua superfície. Agora eu permito que ele reflita quem estou me tornando, não quem eu fui. E quando faço isso, percebo que o medo que parecia tão grande começa a perder contorno. A culpa que parecia tão pesada começa a se dissolver. A autossabotagem que parecia tão poderosa começa a desaparecer, porque nada disso tem força diante da consciência. A consciência ilumina tudo, e quando a luz chega, a sombra não pode permanecer. Essa iluminação abre espaço para uma mudança radical. Começo a compreender que o dinheiro não estava ausente da minha vida por falta de oportunidade, mas por falta de energia. Eu vibrava medo, culpa e escassez, e essa vibração afastava a prosperidade. Agora, porém, começo a vibrar clareza, confiança e abertura, e conforme minha vibração muda, meu campo se transforma. Sinto que atraio situações diferentes, pessoas diferentes, ideias diferentes. Sinto que minha mente se torna mais criativa. Sinto que meu coração se torna mais leve. Sinto que minha vida financeira começa a ganhar movimento. Porque quando eu dissolvo os bloqueios internos, o mundo externo responde. E esse entendimento é tão poderoso que parece até secreto, como se fosse uma sabedoria escondida que poucos conseguem acessar. É nesse ponto que uma virada profunda acontece. Eu descubro que nunca precisei pedir permissão para prosperar. Nunca precisei justificar meu desejo de ganhar dinheiro. Nunca precisei me encolher para não incomodar ninguém. Nunca precisei carregar culpa por sonhar alto. Essa percepção me devolve algo que perdi há muito tempo: autoridade sobre minha própria vida. E quando essa autoridade retorna, tudo muda. Minha postura muda, minha energia muda, minhas decisões mudam. Eu passo a agir como alguém que sabe o que merece. Eu passo a caminhar como alguém que não pede desculpas por existir. Eu passo a me posicionar como alguém que já entendeu que abundância não é privilégio, é destino. E aqui, no final deste bloco, surge mais uma revelação, talvez a mais profunda de todas. Eu percebo que dissolver medo, culpa e autossabotagem não é um processo de destruição, é um processo de revelação. Essas emoções não desaparecem porque foram arrancadas de mim. Elas desaparecem porque eu finalmente vejo que não preciso mais delas. Vejo que minha vida pode ser grande, ampla, próspera, livre. Vejo que posso sair das dívidas de forma natural, que posso ganhar dinheiro com propósito, que posso viver em abundância com paz. E quando essa verdade se instala em mim, sinto algo que nunca senti antes, a sensação de que o futuro finalmente está aberto. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando admito, sem fugir, que por muito tempo aceitei viver com menos do que merecia. Aceitei migalhas emocionais, financeiras e espirituais, porque, no fundo, acreditava que meu valor era menor do que o dos outros. Essa crença silenciosa moldou minhas escolhas, me prendeu a ciclos cansativos, me manteve em padrões de sobrevivência. Mas agora eu vejo a verdadeira origem disso.
Não era falta de capacidade, era falta de reconhecimento interno. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia a força que carregava. Eu não sabia que poderia criar uma vida onde ganhar dinheiro não fosse uma luta, mas uma consequência natural. E quando começo a despertar para essa verdade, algo dentro de mim se expande como se estivesse respirando pela primeira vez. É como se eu acessasse uma nova dimensão da minha própria identidade. Uma dimensão onde a abundância não é exceção, é fundamento. Esse despertar cria uma corrente invisível que começa a reorganizar tudo dentro de mim. Percebo que a culpa que sempre carreguei não era minha, era herdada. Era o reflexo de histórias antigas, crenças familiares, traumas emocionais que passaram de geração para geração. Eu absorvi essas culpas como se fossem verdades universais, quando na verdade eram apenas fragmentos de dores que não pertenciam ao meu caminho. Agora, quando digo que dissolvo culpa, eu estou devolvendo ao universo tudo aquilo que nunca deveria ter sido meu. Estou limpando o meu campo, liberando espaço interno, abrindo espaço para a abundância entrar. E essa limpeza cria uma virada tão profunda que parece até sobrenatural. É como se eu retirasse uma venda dos meus olhos e finalmente pudesse ver a vida sem a distorção que carreguei por anos. E então surge uma revelação ainda mais intensa. Eu percebo que a maior parte da minha autossabotagem surgiu quando eu me comparava com os outros, quando eu comparava minhas conquistas com as dos outros, quando eu comparava meu tempo com o tempo dos outros, quando eu comparava minhas falhas com as vitórias alheias. Essa comparação constante me fazia acreditar que eu estava sempre atrasada, sempre insuficiente, sempre devendo alguma coisa. E essa sensação de dívida emocional gerou uma energia que se infiltrou em minha vida financeira. Eu me tratava como alguém que sempre devia, e quem vive devendo não consegue prosperar. Agora vejo isso com nitidez, e quando percebo, algo se solta dentro de mim. Um nó antigo se desfaz. E com isso, começo a caminhar em direção a um novo ciclo, onde não preciso mais provar nada para ninguém. Mas antes que eu finalize esse entendimento, uma nova virada surge. Eu percebo que não tenho que vencer o medo, tenho que transcender. Não tenho que vencer a culpa, tenho que iluminar. Não tenho que vencer a autossabotagem, tenho que desativar o gatilho que a alimenta. Isso muda tudo, porque entendo que dissolver é muito mais profundo do que atacar. Dissolver é transformar. Dissolver é como abrir uma janela num quarto escuro. A luz não precisa gritar para a escuridão sumir. Ela apenas entra. E quando entra, nada permanece como antes. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando substituo a narrativa da escassez pela narrativa da soberania. Por muito tempo, repeti internamente frases como eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim, dinheiro é difícil, abundância é privilégio de poucos. E enquanto repetia essas frases, minha vida reagia como um eco fiel. Eu não conseguia avançar, eu não conseguia ganhar dinheiro de forma consistente, eu não conseguia sair das dívidas sem criar outras. Mas agora percebo que tudo isso veio daquilo que eu assumia como verdade. Quando mudo a verdade que aceito, mudo o caminho que vivo, e ao declarar que dissolvo medo, culpa e autossabotagem, começo a desfazer cada uma dessas frases internas. Começo a substituir pensamentos antigos por novas possibilidades. E quanto mais faço isso, mais percebo que minha vida nunca esteve presa, apenas minha mente. Essa compreensão abre espaço para uma transformação emocional que me surpreende. Começo a notar que cada vez que eu me culpo, eu me afasto da solução. Cada vez que eu me julgo, eu bloqueio minha criatividade. Cada vez que eu me diminuo, eu destruo oportunidades antes mesmo de percebê-las. E quando percebo esses mecanismos, algo começa a se reorganizar dentro de mim. Eu deixo de reagir automaticamente.
Começo a agir com consciência. Começo a perceber quando meu corpo aciona padrões antigos. Começo a diferenciar medo real de medo aprendido. Começo a perceber que a autossabotagem só aparece quando estou prestes a evoluir. E essa percepção cria uma virada profunda, quase conspiratória, como se eu tivesse encontrado a chave secreta para decodificar minha própria mente. E então, no meio desse processo, descubro algo ainda mais poderoso. A autossabotagem sempre apareceu quando eu estava próxima de ganhar dinheiro de verdade. Sempre aparecia quando eu estava prestes a sair das dívidas. Sempre surgia quando uma oportunidade de abundância se aproximava. Era como se meu sistema interno quisesse me proteger de mudanças que eu não entendia. Mas agora eu entendo. Agora eu vejo que a autossabotagem é apenas um reflexo de partes de mim que foram treinadas para acreditar que o sucesso é perigoso, que crescer é arriscado, que brilhar é proibido. E quando vejo isso com clareza, percebo que posso reeducar essa parte de mim. Posso mostrar a ela que prosperidade é segura, que ganhar dinheiro é seguro, que sair das dívidas é seguro. E ao fazer isso, a autossabotagem perde força. E antes que esse entendimento se complete, uma virada ainda mais profunda aparece. Descubro que a culpa que eu carregava, aquela culpa que me prendia ao passado, nunca foi minha. Ela foi colocada em mim por pessoas que também carregavam suas próprias culpas. Pessoas que me ensinaram a temer o mundo. Pessoas que me ensinaram a desconfiar da abundância. Pessoas que me transmitiram seus medos como se fossem verdades universais. Mas agora eu devolvo tudo isso. Eu dissolvo essa culpa. Eu dissolvo essa herança emocional. Eu dissolvo tudo que não pertence ao meu caminho de expansão. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando entendo que prosperidade não é um destino, é um estado interno. E esse estado começa a surgir dentro de mim como uma chama que cresce lentamente, iluminando cantos escuros que eu evitava olhar. Essa chama revela medos que eu escondia, culpas que eu acumulava, padrões de autossabotagem tão enraizados que pareciam parte de mim. Mas quanto mais essa chama cresce, mais percebo que nada disso é minha essência. Minha essência é livre. Minha essência é abundante. Minha essência foi criada para expansão, não para retração. E quando descubro isso, sinto como se estivesse recuperando partes de mim que ficaram adormecidas por anos, esperando pelo momento certo para despertar. Essa chama ilumina também minha relação com o dinheiro. Percebo que dinheiro não é inimigo, não é ameaça, não é fonte de culpa. Dinheiro é energia, dinheiro é fluxo, dinheiro é expansão. E começo a perceber que, quando estou em paz comigo mesma, minha vida financeira responde de forma diferente. O dinheiro começa a chegar com mais fluidez. As ideias começam a surgir com mais clareza. As oportunidades começam a aparecer sem que eu precise correr atrás. E isso não é sorte. Isso é alinhamento, é o reflexo direto de um campo interno organizado, limpo, consciente. E quando percebo isso, uma revelação profunda acontece. A abundância não é algo que eu busco fora, é algo que eu desbloqueio dentro. Então, no meio dessa descoberta, surge uma virada que parece até uma revelação sagrada. Entendo que o medo nunca quis me prejudicar, a culpa nunca quis me punir, a autossabotagem nunca quis me destruir. Todas essas forças internas estavam tentando me proteger da dor que vivi no passado. Mas agora eu não vivo mais no passado. Agora eu tenho ferramentas. Agora eu tenho consciência. Agora eu tenho coragem. E quando percebo isso, me sinto livre, livre para crescer, livre para prosperar, livre para ganhar dinheiro sem medo, livre para sair das dívidas com dignidade, livre para viver em abundância com leveza. E aqui, no final deste bloco, surge uma última revelação. Eu dissolvo medo,
culpa e autossabotagem, porque finalmente compreendo que não estou no mundo para sobreviver, estou no mundo para expandir. E cada passo que dou em direção a essa expansão me aproxima da vida que sempre desejei, da vida que sempre pressenti, da vida que sempre esteve me esperando. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando finalmente assumo que minha vida sempre foi movida por forças internas que eu não compreendia. Por trás de cada escolha impulsiva, de cada desistência no último minuto, de cada decisão que me afastava de ganhar dinheiro ou de sair das dívidas, havia uma programação emocional escondida, silenciosa, agindo nos bastidores como um roteiro secreto que eu seguia sem perceber. Agora, porém, começo a enxergar esse roteiro. Começo a perceber as repetições, os padrões, as respostas automáticas que me mantinham presa num ciclo que parecia impossível de romper. E quando assumo essa consciência, algo dentro de mim se desloca, como se uma engrenagem antiga tivesse finalmente destravado. É o início de um novo movimento, um movimento que não vem da força, mas da lucidez. Essa lucidez me leva a perceber que o medo que eu carregava não era só medo de falhar, mas medo de ter que lidar com aquilo que eu sempre desejei. Eu tinha medo da responsabilidade que acompanha a abundância. Tinha medo de ser vista como alguém que prospera. Tinha medo de decepcionar pessoas que se sentiam confortáveis com a minha escassez. E esses medos silenciosos, profundos, me impediam de avançar. Sempre que eu chegava perto de uma virada financeira importante, algo em mim recuava, sabotava, adiava, desistia. Mas agora vejo que esse recuo não era fraqueza, era autoproteção baseada em histórias antigas. Histórias que eu posso reescrever, histórias que eu posso dissolver, histórias que não precisam mais controlar meu futuro. E no meio dessa reescrita interna surge uma revelação que tem o poder de mudar toda a minha trajetória. A culpa que eu sentia por querer mais nunca foi um sinal de humildade, foi um bloqueio emocional. Eu acreditava que desejar prosperidade era egoísmo. Eu acreditava que pedir abundância era pedir demais. Eu acreditava que ter dinheiro era um privilégio reservado para pessoas que não se pareciam comigo. Mas agora vejo o quanto essas crenças foram distorcidas, plantadas em mim como sementes de limitação. E quando reconheço isso, a culpa começa a se desfazer, como se estivesse sendo drenada do meu corpo. Sem culpa, não existe mais espaço para autossabotagem. Sem culpa, minha energia se libera. Sem culpa, minha vida começa a fluir. Mas a maior virada desse bloco surge quando percebo que o verdadeiro poder não está em me livrar do medo, mas em atravessar o medo. O medo não some, mas perde autoridade. A culpa não desaparece, mas perde comando. A autossabotagem não deixa de existir, mas perde acesso às decisões que determinam meu destino. E quando entendo isso, sinto como se tivesse encontrado a chave oculta que sempre procurei. Eu posso seguir mesmo tremendo, posso avançar mesmo insegura, posso prosperar mesmo com dúvidas. Dissolver é isso, é seguir em frente mesmo quando o passado tenta puxar de volta. E agora eu sigo. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando aceito que para viver uma vida de abundância, preciso abandonar as versões de mim que se acostumaram com a escassez. Essas versões antigas se formaram a partir de momentos em que fui ferida, enganada, diminuída, subestimada. Momentos que ensinaram meu corpo a esperar o pior, ensinando minha mente a se preparar para a queda antes mesmo de tentar subir. Essas versões acreditavam que sonhar alto era arriscado demais, que prosperar era perigoso demais, que ganhar dinheiro despertaria inveja, que sair das dívidas exigiria coragem que eu não tinha. Mas agora percebo que essas versões são apenas fragmentos que eu carreguei por tempo demais. Eu posso honrá-las sem me apegar a elas.
Posso agradecer a proteção que tentaram me oferecer e, ao mesmo tempo, posso deixá-las ir. Quando deixo essas versões irem, um espaço imenso se abre dentro de mim. Um espaço onde percebo que sempre tive potencial para muito mais. Sempre tive capacidade para prosperar. Sempre tive inteligência para criar riqueza. Sempre tive sensibilidade para perceber oportunidades. Mas esse potencial estava oculto atrás de camadas de medo e culpa que distorciam minha percepção da realidade. Agora, porém, cada camada começa a cair. Cada crença limitante se desfaz. Cada barreira interna perde força. E quanto mais isso acontece, mais percebo que a autossabotagem não tem mais o mesmo impacto sobre mim. Ela aparece, mas não me domina. Ela surge, mas não me controla. Ela tenta, mas falha, porque agora eu enxergo. Essa visão aumentada cria uma virada tão grande que quase me tira o fôlego. Percebo que meus medos não eram monstros, eram alarmes. Alarmes que apenas sinalizavam onde estavam minhas maiores oportunidades de transformação. Medo de dinheiro mostrava onde eu precisava expandir. Medo de abundância mostrava o tamanho do meu potencial. Medo de sair das dívidas mostrava onde ainda existiam crenças de indignidade. E quando entendo isso, o medo deixa de ser inimigo e se torna bússola. Ele aponta o que devo enfrentar, não para sofrer, mas para crescer. E essa compreensão muda completamente o modo como eu me relaciono com minha própria vida financeira. E então surge a virada final deste bloco. Uma revelação que ressoa profundamente, como se estivesse vindo de um lugar muito antigo dentro de mim. A culpa que eu carregava não representava meu caráter, representava minha desconexão de mim mesma. Quando eu me reconecto, quando eu entendo meu valor, quando eu reconheço minha essência, a culpa se dissolve naturalmente. E quando ela se dissolve, eu começo a me mover com mais leveza, mais clareza e mais poder. O dinheiro deixa de ser um peso e se torna ferramenta. Sair das dívidas deixa de ser tormento e se torna processo. A abundância deixa de ser sonho distante e se torna realidade possível. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem, porque finalmente entendi que minha vida sempre foi maior do que minha dor. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando entendo que minha alma sempre soube para onde eu deveria ir, mas minha mente nem sempre acompanhava. A alma sempre apontava caminhos de expansão, intuição, crescimento e prosperidade, mas a mente, condicionada pela dor, insistia em atalhos que levavam à estagnação. Essa desconexão me mantinha presa num ciclo onde eu desejava prosperar, mas inconscientemente criava obstáculos. Desejava ganhar dinheiro, mas me sabotava quando a oportunidade surgia. Desejava sair das dívidas, mas repetia comportamentos que me prendiam a elas. Isso acontecia porque minha mente estava obedecendo ao passado, não ao presente. E agora que percebo isso, algo dentro de mim se alinha, como se finalmente alma e mente estivessem caminhando para o mesmo lugar. Esse alinhamento gera um movimento tão profundo que muda a forma como vejo tudo. Começo a perceber que cada sensação de medo é uma porta de entrada para um novo nível de consciência. Cada culpa que surge é uma memória que está pronta para ser liberada. Cada autossabotagem que aparece é um sinal de que estou prestes a romper um limite antigo. E quando vejo tudo isso dessa forma, começo a tratar meu próprio processo emocional com mais maturidade. Em vez de fugir, eu observo. Em vez de lutar, eu acolho. Em vez de me culpar, eu compreendo. E esse acolhimento cria uma mudança energética tão poderosa que minha realidade externa inevitavelmente começa a responder. É nesse momento que surge outra revelação transformadora. A vida nunca quis que eu lutasse sozinha. Nunca quis que eu carregasse pesos que não eram meus. Nunca quis que eu repetisse padrões que me feriam. A vida sempre tentou me mostrar caminhos mais leves, mais prósperos, mais abundantes. Mas para enxergar esses caminhos,
Eu precisava limpar meu campo interno. Precisava dissolver o medo que nublava minha percepção. Precisava dissolver a culpa que apertava meu peito. Precisava dissolver a autossabotagem que colocava obstáculos invisíveis diante de mim. E agora que esses bloqueios estão ruindo, percebo que a vida sempre esteve pronta para me entregar mais. Era eu que ainda não estava pronta para receber. E no final deste bloco, uma virada final se revela como um raio de clareza. Prosperidade não é algo que eu busco, é algo que eu permito. E quando permito, tudo muda. O dinheiro encontra caminhos para chegar até mim. As oportunidades aparecem no momento exato. As dívidas começam a perder peso. A abundância se aproxima com naturalidade. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem, porque finalmente compreendi que mereço tudo aquilo que um dia tive medo de desejar. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando percebo que cada queda que vivi não foi punição, foi construção. Por muito tempo, interpretei minhas dificuldades como sinais de que algo estava errado comigo. Interpretei meus fracassos como provas de incapacidade. Interpretei minhas dívidas como vergonha. Interpretei minha dificuldade de ganhar dinheiro como destino. Mas agora entendo que nada disso era verdade. Cada queda me ensinou algo. Cada fracasso me fortaleceu. Cada dívida me mostrou exatamente onde eu precisava evoluir. E quando olho para tudo com essa nova perspectiva, sinto algo dentro de mim se reorganizar, como se finalmente estivesse encaixando as peças de um quebra-cabeça que ficou incompleto por anos. E nesse encaixe, sinto a presença de uma força que sempre esteve ali, mas que eu só agora consigo acessar. Essa força me mostra que eu nunca fui fraca, nunca fui incapaz, nunca fui desmerecedora. Eu apenas estava emocionalmente ferida, tentando sobreviver num mundo que nunca me ensinou a confiar em mim. E essa ferida se expressava nos 3 mecanismos que agora estou dissolvendo: medo, culpa e autossabotagem. Cada um deles surgiu para me proteger, mas também para me limitar. O medo dizia: não vá, alguém vai te machucar. A culpa dizia: não avance, você não merece. A autossabotagem dizia: não tente, você vai falhar. E por muito tempo eu ouvi essas vozes como verdades. Agora percebo que eram apenas ecos de momentos antigos, ecos que não representam quem sou hoje. Quando vejo isso com clareza, esses ecos começam a se calar. E então surge uma revelação que destranca tudo. O medo perde poder quando a consciência chega. A culpa perde força quando o perdão chega. A autossabotagem perde sentido quando o amor próprio chega. Eles não desaparecem porque são expulsos. Eles se dissolvem porque finalmente encontram luz. Tudo aquilo que se dissolve encontra seu lugar. E agora que tudo está encontrando seu lugar, sinto minha vida como um rio que volta a correr depois de anos represado. As ideias fluem, as oportunidades aparecem, o dinheiro começa a circular, a sensação de peso diminui, e pela primeira vez em muito tempo percebo que é seguro crescer. Essa segurança cria uma virada tão profunda que sinto como se estivesse mudando de pele. A versão antiga de mim, aquela que vivia com medo de prosperar, vai ficando para trás. A versão que se encolhia diante da abundância deixa de comandar. A versão que tinha medo de ganhar dinheiro porque acreditava que perderia tudo, finalmente se desfaz. E quando essa versão se dissolve, uma nova identidade emerge. Uma identidade que escolhe prosperar, que escolhe viver em abundância, que escolhe sair das dívidas sem carregar vergonha. Uma identidade que reconhece o próprio valor. E essa identidade é quem eu sempre fui, só estava escondida. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando assumo que minha vida financeira está diretamente conectada à minha vida emocional. Por muito tempo tentei separar as duas, como se fossem áreas independentes, quando na verdade são reflexos uma da outra. Quando vivo com medo, tomo decisões inseguras.
Quando vivo com culpa, gasto para aliviar dores que não resolvo. Quando vivo com autossabotagem, deixo de aproveitar oportunidades que poderiam mudar meu destino. E enquanto eu não enxergava essa ligação, minha vida seguia num ciclo de altos e baixos, avanços e retrocessos, ganhos e perdas. Agora, porém, entendo com clareza, resolver minhas emoções é resolver minha vida financeira. E resolver minha vida financeira é resolver partes de mim que eu ignorava. Essa consciência cria uma expansão tão forte que tudo à minha volta começa a se mover. Começo a dizer não para aquilo que antes aceitava por medo. Começo a definir limites que antes eu achava impossíveis. Começo a escolher caminhos que antes pareciam grandes demais para mim. E percebo que, quanto mais assumo meu valor interno, mais minha vida responde com generosidade. Ideias começam a surgir com mais clareza. Oportunidades para ganhar dinheiro se tornam mais evidentes. Caminhos para sair das dívidas começam a aparecer. E nada disso acontece por mágica. Acontece porque eu estou diferente. Acontece porque meu campo interno está diferente. Acontece porque eu deixei de ser inimiga de mim mesma. E então acontece uma virada inesperada. Descubro que não tenho mais medo da abundância. Por anos, temi prosperar, porque acreditava que isso me afastaria das pessoas, me tornaria arrogante, me colocaria numa posição vulnerável. Agora percebo que a abundância não muda quem eu sou, apenas amplifica o que já existe dentro de mim. Se existe bondade, ela cresce. Se existe gratidão, ela se expande. Se existe consciência, ela se aprofunda. Abundância não destrói, abundância revela. E quando entendo isso, sigo para um novo nível de liberdade emocional, um nível onde não tenho mais medo de crescer, porque entendo que crescimento é meu direito natural. E no final deste bloco, surge mais uma revelação que fecha um ciclo interno. A culpa que me mantinha presa ao passado desaparece quando eu aceito que meus erros não me definem. Eles apenas me moldaram, eles me transformaram, eles me ensinaram o que eu precisava para estar pronta agora. E quando essa culpa se dissolve, tudo ao meu redor ganha leveza. O dinheiro deixa de ser tensão e se torna fluxo. As dívidas deixam de ser condenação e se tornam processo. A abundância deixa de ser sonho e se torna consequência. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem, porque agora entendo que estou preparada para receber aquilo que sempre desejei. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem quando entendo que minha história não é uma linha reta, mas um processo de renascimento constante. Cada vez que pensei que estava no fim, na verdade estava no início de algo maior. Cada vez que senti que estava falhando, na verdade estava aprendendo. Cada vez que achei que estava perdendo tudo, estava sendo preparada para receber algo melhor. E essa compreensão me devolve um poder que eu não sentia há muito tempo. Um poder que vem de saber que nada foi em vão, nada foi desperdício, nada foi castigo. Tudo foi caminho, tudo foi preparo, tudo foi lapidação. Essa lapidação me trouxe até aqui, a um ponto onde eu finalmente posso olhar para minha vida com verdade, onde eu vejo meus erros sem me julgar, vejo minhas dores sem me aprisionar, vejo meus medos sem me paralisar. E quando faço isso, percebo que dissolver é uma forma de renascer. Eu renasço quando deixo o medo cair. Eu renasço quando deixo a culpa ir. Eu renasço quando desativo a autossabotagem que me acompanhou por tantos anos. E nesse renascimento, descubro que existe dentro de mim uma força tão grande que quase me assusta. Uma força que sempre existiu, mas que agora, finalmente, tem permissão para crescer. E essa força cria uma virada poderosa, talvez a maior de todas. A virada onde percebo que minha vida financeira, emocional, espiritual e pessoal está entrando em um novo ciclo. Um ciclo onde ganhar dinheiro não é impossível, é natural. Onde sair das dívidas não é sofrimento, é cura. Onde abundância não é fantasia, é realidade.
onde meus medos não comandam mais minhas decisões, onde minha culpa não define mais meu valor, onde minha autossabotagem não controla mais meus passos. Um ciclo onde eu assumo o comando da minha própria história, com coragem, consciência e clareza. E aqui, no encerramento deste último bloco, deixo a revelação final, aquela que amarra tudo. Eu dissolvo medo, culpa e autossabotagem porque escolho viver livre, escolho viver inteira, escolho viver consciente, escolho viver abundante, escolho viver aquilo que por tanto tempo pensei que não poderia ter. E essa escolha muda tudo. A partir de agora, minha vida se expande, meu caminho se abre e meu futuro finalmente responde à minha verdadeira identidade. Eu não sobrevivo mais. Agora, eu floresço.